arco-íris, sons de hidromaste, luzes, relâmpagos. Aleluias. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento que nós estamos aqui comemorando o nascimento de Jesus. Gostaria que você orasse comigo agora, agradecendo a Deus pela provisão do Senhor Jesus. Oh Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque raiou uma luz forte, a luz que guia os homens, a luz que dirige os nossos passos, a luz que nos tirou das trevas, a luz que revelou o Deus Todo-Poderoso, a luz que abriu o caminho para Deus. Oh Pai, obrigado por Jesus, obrigado pelo presente do Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela salvação do Cristo. Obrigado, Deus, porque nós, 2000 anos depois, nós estamos aqui, Deus, porque o Senhor enviou o Emanuel, o Senhor enviou o teu Cristo para que salvássemos do nosso próprio pecado, do nosso vazio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua salvação, pelo teu sangue derramado na cruz. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos todos. Esse é um culto muito especial, é um culto de véspera de Natal, e como aqui na igreja nós não vamos fazer o culto no dia 25, nós queremos comemorar hoje o nascimento de Cristo, esse marco, né? Esse evento que não é o maior evento de todos, porque a cruz e a ressurreição, eu acredito, seja o maior evento de todos, mas é onde a gente vê a provisão de Deus, a provisão de Deus na minha vida, na sua vida. Queria começar com essa meditação. Estava ali no meu lugar e queria começar com essa meditação. Queria te perguntar: você já experimentou uma decisão ou um momento, algo na sua vida bem simples que transformou a sua vida? Você já experimentou algo assim? Talvez extrapolando bem aqui, indo bem para o extremo, né? Uma pessoa que apostou numa mega sena da vida, né? Vai ter a mega sena da virada aí você vai lá e faz uma mega sena, e aí de repente você sai dali com, sei lá, 80 milhões de reais. Aí você fala: nó, agora, antes era Francisco antes da mega sena e Francisco pós mega sena, né? Será que você já viveu alguma coisa desse tipo? Talvez alguns de nós decidiu, né, sei lá, um casamento, uma empresa, isso tanto para o bem quanto para o mal, né?
existem muitos eventos na vida da gente que são definidores do que a gente vai experimentar no futuro. Talvez você decidiu entrar na faculdade. Aquela porta abriu inúmeras outras e fez a sua vida hoje ser o que ela é. Talvez você casou, talvez você teve filho, talvez você abriu uma empresa e isso transformou a sua vida. Existem muitas decisões, a gente chama isso de uma decisão estrutural, que muda não a circunstância, mas que muda a estrutura da sua vida. Essas mudanças é que eu queria te lembrar essa noite. De todas as mudanças que você já viveu, de todas elas. E aí vale até mesmo esse cara que ganhou na Mega Sena. De todas elas, eu te garanto que existe uma que é a de conhecer a Cristo e entregar a sua vida e ser salvo por meio do seu sangue na cruz. Esta decisão é a decisão mais estruturante da vida de um homem, da vida de uma mulher. Não existe nada que você possa fazer que vá transformar mais, direcionar mais a sua vida do que tomar uma decisão por Jesus. E eu te digo mais, se isso já é verdade para essa vida, a palavra de Deus diz que há sim vida após a morte. A palavra de Deus diz que há sim vida após a morte. E que ela é definida por essa decisão. Você já pensou? Se você falasse assim, cara, aquele dia que eu decidi entrar para ser engenheiro, foi uma decisão estruturante na minha vida, mudou a minha trajetória. Muito mais é a decisão de Cristo. E talvez, se você não está experimentando isso, você está vivendo uma superficialidade do seu relacionamento com Cristo. No entanto, Ele é fiel e justo para te aprofundar e para te salvar. E é hoje que eu gostaria de te chamar para que você conheça um pouco mais dessa mudança que Ele quer fazer na sua vida. Vamos comemorar esse dia de Natal lembrando do propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para nossas vidas. Eu queria começar com um texto que é Isaías 61, 11. Isaías 61, 11. Vocês gostam de mudanças estruturantes? Vocês gostam de mudar a vida para melhor? Você gosta de ter outro nível de vida? Então você precisa conhecer Jesus. Em Isaías 61, versículo 11, diz algo muito poderoso. Diz algo muito poderoso. Diz o seguinte: porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer justiça e louvor diante de todas as nações. Queria ler de novo. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer justiça e louvor diante de todas as nações. Justiça e louvor diante de todas as nações. Gente, quando eu era um jovem e estava na faculdade, queria fazer uma mudança cultural, uma mudança estrutural, eu pensava o seguinte: o que mais que eu posso fazer? Será que eu tenho que ajudar os pobres? Será que eu tenho que, ajudar meu pai? Será que eu tenho que abrir uma empresa? E Deus colocou no meu coração, desde aquele momento, que eu deveria pregar a palavra de Deus. Eu deveria pregar a palavra de Deus. Era algo que Deus estava preparando para mim, como ser humano, como homem, um propósito. Falando: Francisco,
Se você quiser ser um homem que vai deixar um legado, ser um homem que vai deixar algo aqui, você deve ensinar a minha palavra. Você deve ensinar a minha palavra às pessoas, à sua família, à igreja, ao que for. E esse é um desejo que brotou no meu coração, porque eu sabia, Deus tem um plano de transformação e eu sou parte desse plano. E aqui ele diz que ele fará nascer justiça e louvor em todas as nações. Quer dizer que Deus tem levantado homens e mulheres para ser mecanismos de levar essa mensagem, de levar esse conhecimento de Cristo, e que esse conhecimento floresça, brote. Ele planta isso como um jardim, faz germinar uma semente, e essa semente nasce e ela provoca justiça, ela dá frutos de justiça e de louvor em todo mundo. E eu gostaria que você pensasse então na parábola do semeador. Já que nós falamos de semente aqui em Isaías, gostaria que você pensasse na parábola do semeador. Ele diz que a palavra dele é a semente, e que Deus é o agricultor, e que ele anda então jogando a sua semente sobre vários tipos de terra. Terras que são duras, terras que são pedregosas, terras que são espinhentas e terras que são aptas a germinar. E nessa noite eu gostaria de te convocar a ser essa terra que é apto a brotar e florescer e germinar e dar muitos frutos, que é uma terra boa para que o evangelho entre na sua vida. Gente, se você pudesse escolher, como eu disse lá, entre ganhar na Mega Sena e conhecer a Cristo, você, se tivesse entendimento espiritual do que significa, certamente você escolheria Cristo. Certamente. Talvez seja chocante para vocês falar, mas não é possível. Não é possível que toda a riqueza do mundo não valha mais do que escolher Jesus. Isso é uma coisa simples, é uma coisa que está disponível. Pois é isso mesmo. É melhor escolher Jesus do que ganhar na Mega Sena. É melhor escolher Jesus do que ter qualquer outro tipo de vida. E se você não entende assim, eu queria te desafiar nessa noite a entender. Porque quando o agricultor joga a semente, ele quer encontrar terra boa. E terra boa que essa terra produza muito fruto. E aí o que acontece com uma semente quando ela cai num solo bom, gente? Quando ela cai num solo bom, a semente é a palavra de Deus. O que acontece? Ela leva o DNA dessa semente, ela leva lá, a semente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus caindo na terra, ela vai produzir fruto, ela vai crescer, ela vai dar uma árvore, ela vai dar uma planta frutífera, e essa própria palavra fala que a planta vai dar fruto, ou seja, que a promessa de Deus na sua vida vai se realizar. Você já pensou que Deus tem promessas para a sua vida? Eu comecei falando de um chamado aqui que eu acho que Deus tem para mim, mas você já pensou que Deus tem para você um chamado? Que Deus tem para você um propósito? Que Deus tem para você um destino? E esse destino está casado com o Evangelho? Está casado com a revelação de Cristo? Está casado com quem Cristo é e os propósitos dele para a sua vida? E quando essa semente cresce, essa semente, o próprio Deus planta essa semente no seu coração. E se você realmente recebe essa semente, você recebe o Espírito Santo de Deus, você recebe o DNA de Deus em você. E aí, você pode falar, não, mas Francisco, eu cometi muitos erros, eu estou fazendo as coisas erradas. Isso não para a semente de Deus. Isso não para a semente de Deus. A semente de Deus, ela é poderosa. Para quê? Para te purificar. O poder de Deus, o Evangelho é poderoso para te purificar de todo erro. Ele é poderoso para te purificar de todo erro. Para criar em você um novo eu.
para deixar o velho homem, para seguir adiante. Talvez você fale assim: não, mas eu vim de uma família muito destruída, eu vim de um cenário muito ruim. Será que então Deus vai querer me usar? Será que eu posso ser essa terra? Porque muitas pessoas olham para si próprios e falam assim: eu não sou essa terra boa. Estão profetizando na própria vida maldição, estão profetizando que não são, estão escolhendo não ser por falta de fé, ou até mentiras de Satanás, porque a minha família não é boa, porque o cenário que eu vim não é bom, é porque eu não tenho feito a coisa certa. Mas Deus está te chamando, Deus está te chamando. O ambiente não determina, o ambiente seu hoje não determina o seu futuro. O seu ambiente hoje não determina o seu futuro. Ele não define o seu destino. Quem define o seu destino é a semente que Deus está colocando no seu coração, e é a recepção dessa semente na sua vida. O aumento do poder de Deus na sua vida está vinculado a você aceitar e buscar a vontade de Deus. Olha que interessante, você vai falar de circunstâncias, e eu queria te chamar aqui Esther, né? Os meus filhos estão lendo um livro, gente, muito bacana, do Advento. Aí, o presente esperado, o Advento. A cada dia uma historinha. E engraçado que eu li a historinha hoje e falei assim: essa historinha está profunda. Dá até pra gente aprender, né? E aí, quando eu fui falar de Esther, aí eu falei: não, olha aqui, o resumo de Esther tá bem bacana aqui, ó, um resumo, tem uma ilustração e tal. Até uma colega conhecida nossa que fez esse livro aqui, na verdade conhecido. E eu achei muito bacana. Por quê? Você já pensou uma mulher que nasce escrava? Assim, a Esther, ela nasceu escrava num país onde ela era síria e ela era uma escrava, ela era judia. E aí diz que o rei sírio, ele procurava uma rainha, e ele falou assim: eu quero ver as moças mais bonitas de todo o império. E aí selecionaram a Esther lá dentre as judias, falaram: a Esther é a mais bonita, e vamos apresentar a Esther aqui para o rei. Chegou lá, gente, a Esther até ela escondeu que ela era judia, porque falou assim: não, uma escrava, né, uma pessoa que está aqui com um filho de escravo, não sei o que, de um povo, né, que tá... Aí apresentaram ela e omitiram. E aí ela chegou e o rei falou assim, olhou para Esther e viu algo nela ali, maravilhoso, viu a beleza dela, e com certeza eu acho que viu o Espírito Santo, falou assim: essa mulher é fantástica, eu quero essa mulher. E aí o rei, o imperador, chamou Esther para se tornar rainha. Só que o que estava acontecendo naquela mesma época? Um dos guardas, dos políticos da época, queriam exterminar os judeus. Você já ouviu essa história? Exterminar os judeus? Já ouvi outras vezes. Queriam exterminar os judeus. Queriam falar: vamos matar todo mundo, que esse povo aí não merece viver. Aí estava convencendo já o rei, o imperador. E aí houve um grande momento da história. Esther, o pai dela, chega para ela, o tio, e fala o seguinte: chegou o momento que você nasceu, chegou o momento para qual você nasceu, você foi escolhida, e agora você vai interceder pelo rei em favor de toda a nação. E aí ela falou: não, mas como que eu vou, e se o rei não colocar o cetro, e se ele não me receber, e se ele, sei lá, me mandar matar porque eu estou indo na presença? O negócio assim é até difícil de entender. E ela fala o seguinte: se Deus, né, é comigo, e ela acreditava que Deus era com ela, ela entendia que tinha um chamado. Ela falou: então
Talvez tenha sido por esse momento que eu fui coroada. E ela então intercede, pede um momento com o rei e intercede pelos judeus. Deus usa aquele momento e concede total favor a Esther. O povo judaico, o povo judeu foi totalmente salvo. E os inimigos do povo judeu, aqueles que tramaram contra eles, foram os que sofreram a punição que eles planejaram. E aí eu te pergunto, será que essa história não é o bastante para que nós entendamos a semente do Evangelho como ela é poderosa? Será que você se sente um escravo? Será que você se sente um estrangeiro? Mas Deus plantou em você uma semente. Deus plantou em você um chamado. E Deus quer que esse chamado floresça, cresça. E aí, você tem que tomar o passo que Esther tomou. Você tem que ter a audácia de dizer sim ao plano de Deus. Sim ao plano de Deus. E se você disser, Deus vai dar fruto na sua vida. Se você disser, Deus vai dar poder à sua vida. Se você dizer, Deus vai te coroar com favor. Você lembra que eu falei aqui que era melhor do que ganhar na Mega Sena? Olha o favor que a Esther teve. Salvar toda uma nação. O que é melhor? Ser usado como uma heroína para salvar toda uma nação, uma intercessora que salvou toda uma nação, ou ser, de certa forma, poderosa e morrer em seu conforto? Existia algo diferente, Esther. Existia um chamado, um sangue que estava ali intercedendo, que é a mesma coisa que acontece conosco, apontando para Jesus. O que Jesus fez, gente? Jesus intercedeu por todos nós. Esther é uma imagem de Jesus. Esther é uma imagem de Jesus. Se existe um imperador querendo tragar a nossa vida, Esther é a imagem de Jesus, falando para a gente, ei, eu intercedo por você. Jesus dizendo ao Pai, eu morro na cruz por você, porque eu te amo, eu te desejo. Você não vai morrer, você vai viver, você vai ter futuro. E assim fez Jesus por nós. Então, se essa semente, se esse poder de Deus é tão forte para mudar uma nação inteira, um destino de uma nação, por que você crê que em você esse poder não opera? Por que você crê que em você essa semente do Evangelho não produzirá fruto? Não há porquê. O poder de Jesus foi liberado na cruz. O véu se rasgou. Jesus te deseja ardentemente. Deus te empodera. A palavra te equipa. E o Espírito Santo te unge a crescer, florescer e dar fruto. Você poderia falar que não, Francisco, mas eu hoje estou vivendo um cenário ruim, eu estou vivendo algo que minha mãe não quis, meu pai não quis, eu estou num lugar que errado, eu estou achando que eu estou aqui por acaso e talvez o meu acaso seja um acaso ruim. Em Salmos 139, 13, Salmos 139, 13, diz que não existe acaso. Cristão não acredita em sorte. Cristão acredita no poder, no favor de Deus. Ele não acredita em sorte, ele não acredita em acaso. 139, 13 fala que tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras, obras de quem? De Deus, são maravilhosas. Digo isso com convicção. Gente, você está no ponto de tomar uma decisão.
Jesus morreu na cruz, essa mensagem já foi pregada. Você tem que decidir. A mensagem já está liberada sobre sua vida. Deus quer te salvar, Ele te gerou desde o ventre da sua mãe. Escolha ser essa terra, escolha ser hoje. Arrependa-se, fale assim: eu vou ser essa terra frutífera, mesmo que você esteja longe dos caminhos de Deus, mesmo que você esteja longe. E aí, hoje estava estudando para falar um pouquinho sobre essa mensagem, e eu estava olhando de novo aqui o advento aqui, e eu estava vendo, mesmo que eu esteja longe, mas espera aí, Francisco, eu estou muito longe, eu estou viciado em drogas, eu estou viciado em um monte de coisa, eu não sei como é que faço para voltar para Deus, eu tenho amante, eu sou ficcionado com dinheiro, eu não valorizo família, eu sou louco, eu não tenho nada. Será que Deus não te alcança com a misericórdia dele? Será que Deus não te alcança com o poder dele? Gente, existe uma história na Bíblia, essa aqui, ó, dos muros de Jericó. Essa aqui, ó, a corda vermelha, Josué 2, que fala sobre uma mulher que estava nessa situação que eu te falei. A mulher chamava-se Raabe. Essa mulher era uma prostituta que atendia em Jericó. Era a ralé da sociedade. Era uma pessoa que estava o quê? Se você chegasse para ela e falasse assim: Deus vai te usar, a mulher falava: não. Eu? Não, eu não. Ele aqui, o outro ali, aquele do outro lado da estrada, a rua lá, aqui não, aqui não, aqui tá ruim demais, E eu fico imaginando Deus falando com ela, né? Eu vou te usar. E ela lutando com isso. Imagina Deus oferecendo para você, igual eu estou te falando que Deus está te oferecendo, uma mudança de vida. Deus está te resgatando do pecado. Deus está te transformando. Deus está querendo fazer uma mudança estrutural na sua vida. Aí você fala: não, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, eu não vou nem começar, porque senão eu te decepciono mais ainda. Agora olha aqui, gente, Deus fez esse convite para uma mulher, uma prostituta. E olha que interessante, é que essa mulher, ela tinha ouvido de Israel e dos grandes feitos do Senhor. Significa que Deus tinha já preparado o coração dela. E aí ela não sabia, e de repente os espias chegam nessa cidade, e de repente começa uma confusão, e os espias vão para a casa de quem? Da casa dela. E ela localiza aqueles homens, fala: esses homens são de Israel, eles são daquele Deus que está fazendo grandes feitos, e eu vou me arrepender e eu vou juntar eles. Olha só, a mulher era prostituta. De repente, Deus envia os espias lá, arruma confusão, os espias caem na casa dela, e ela tem que tomar uma decisão: ou dedurar os espias e entrar na guerra contra Deus, ou se juntar a eles. Qual decisão você tomaria? Se juntar a um Deus santo, mas sendo prostituto, será que ela ia ser aceita? Será que ela ia ser aceita dentro dessa castidade toda? Será? Né? Quanta dúvida não devia ter no coração dela. Esse povo vai me aceitar, mas depois me corta. Não sei. Assim, sabe o que ela fez, gente? Ela creu. Ela aceitou o chamado de Jesus. E ela recebeu aquele chamado, e aquela mensagem, que é aquela semente do Evangelho, caiu em terra frutífera. Sabe o que aconteceu? Ela ajudou eles a escaparem, essa corda aqui, né? Pela janela. E depois que ela ajudou, foi a mesma corda que ficou pendurada para que depois, quando o exército de Israel veio e conquistasse a cidade, a casa dela e a família dela fosse poupada. Ela foi salva. Mas, gente, ela não foi salva só no reino espiritual, não.
Gente, ela foi salva do propósito de vida dela. Ela saiu, aquela semente, como eu disse, ela foi poderosa para entrar no coração, para criar ali um ambiente que o evangelho pudesse crescer e multiplicar. Você já pensou que Deus quer que você seja um solo frutífero para o evangelho? Que o ambiente, por mais disfuncional que seja, o poder do evangelho pode te mudar? O poder do evangelho pode te sarar? Pode te resgatar? Você é um vitorioso em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que a nossa vida então não pode ficar submetida ao pecado. Nós não podemos aturar o pecado, porque Cristo em nós é suficiente para vencer toda e qualquer batalha. Deus diz para você que você é vitorioso. Deus diz para você que seus vícios estão vencidos. Deus diz para você que você é um servo fiel dele. Deus diz para você que ele tem um propósito para a sua vida, e esse propósito será realizado em nome de Jesus. Você criará os seus filhos no caminho de Deus. Você vencerá a doença. Você vencerá os obstáculos. Você será um servo fiel do Senhor. Raabe foi uma das descendentes de Jesus. Foi uma das descendentes de José, né? Só para você ter uma ideia, né? Deus escolheu ela para ser a genealogia. Que se você ler lá Mateus, você vai ver lá. Ela foi escolhida porque foi uma mulher de fé. Talvez você, se a Raabe tivesse aqui, a gente ia falar, nó, essa mulher. Mas se eu olhasse o passado, eu ia falar, nó, esse negócio aqui foi feio. Mas se eu olhasse o futuro e o que Deus planejou para ela, nós iríamos nos orgulhar de passar tempo com essa mulher, uma ex-prostituta. Maravilhosa a história dela. Aí você fala para mim, Francisco, mas você está quase me convencendo de aceitar esse convite de Jesus, mas sabe o que acontece? Eu estou em maus lençóis, eu estou doente, eu estou endividado, eu estou com depressão, Deus não olha para mim, eu não engravido, o meu sócio roubou meu dinheiro todo, o que eu faço? Eu sou uma pessoa que estou rancorosa. Sabe aquela pessoa que está rancorosa? A pessoa não consegue olhar para o outro, porque fala assim, tá vendo aquele carro eu podia ter tido se fulano não tivesse me roubado. Tá vendo aquilo lá, eu podia ter tido aquilo se fulano não tivesse feito aquilo comigo. Pessoas que estão presas no passado, pessoas que estão presas na ingratidão, na traição, sentem que Deus não foi com eles em uma determinada atitude. Eles foram traídos, eles foram abandonados, eles têm uma doença e acham que Deus os abandonou. Será que Deus não é capaz de entrar nesse ambiente? E aí, o próprio exemplo da semente que eu queria trazer já é suficiente para que você entenda. Quando você planta uma semente na terra, primeira coisa que você faz é o quê? Você abre a terra e lança ela lá no escuro e depois fecha e pisa e dá uma compactada, né? Põe pressão em cima da semente. E aí o que você imagina, né? Se fosse uma criança que nunca viu uma semente, o que você imagina? Morreu, isso aqui morreu, porque assim, cavei um buraco, joguei na grota, ainda pisei ainda, hein? Essa semente não vai sair daí, meu amigo, muito menos frutificar, né? Você faz isso com uma criança para você ver, né? Ela vai falar, não é possível. Mas o que a semente faz, gente? A semente vence toda aquela pressão, ela vence toda
aquela escuridão, ela vence todo aquele terreno que você possa pensar o seguinte: não vai dar nada. Ela sai, ela rompe. Primeiro a Bíblia diz até mesmo que ela própria morre, né? E a Bíblia diz aqui em João, fala aqui em João, que se a semente não morrer, ela não pode dar fruto. Então Deus leva-nos a uma situação de morte. O que é isso? É uma situação de entrega do eu. Fala assim: Deus, eu estou morto, eu não dou conta de tirar essa terra daqui, eu estou jogado no buraco, mas o Senhor é capaz de me fazer germinar. O Senhor é capaz de me fazer germinar. Aí, para piorar, gente, vem um jardineiro lá e joga o que em cima da terra? Joga um esterco. Pega lá, ó, e joga um esterco em cima da terra. Plá! Aí o que acontece? Fedor danado. Que situação da semente? Vai ter que passar no meio do esterco. Vai ter que passar no meio daquela situação horrorosa. Dureza. E aí sim, quando um chega lá e passa e olha e fala assim: agora a semente, agora abacaiou, né? Já estava no buraco, já estava sob pressão, jogou esterco ainda, para humilhar mais a semente ainda, né? Jogou lá. E o que acontece, gente? Deus não importa aonde você está hoje, Deus se importa aonde você vai chegar. Deus se importa com o fim. Deus se importa com o fim. Não com a situação atual, não com a situação que você está, mas é o seu fim que Deus está querendo ver. E o fim que Deus está querendo te ver é um fim de uma planta, que é o Evangelho, crescido, frutificando. E aí, se você teve uma traição, se você teve um amigo que te jogou no buraco, se você teve um vício ou uma doença, um câncer, uma depressão que te jogou num fosso, o que importa é que Deus se importa com você e quer te resgatar dessa situação. E essa situação, que são esses estercos da vida, eles vão servir para fertilizar a planta do Evangelho na sua vida. Você já viu aquele que sofre pode ministrar o seu sofrimento para o outro? Você já ouviu essa mensagem? Ou seja, se você venceu um câncer, ou se você passou por um câncer e teve uma vitória, eu não vou dizer nem a vitória, não é nem ser livre só do câncer, mas é ser salvo. Você vai ministrar na vida de todos aqueles homens e mulheres que tiveram câncer. Se você foi curado de câncer, você vai ministrar a cura do câncer. Se você teve uma gravidez que foi um milagre, você vai ministrar a cura àquelas mulheres que não podem se engravidar. Se você sofreu um divórcio, mas você se recolocou, se você reposicionou diante do Evangelho, você vai ministrar àqueles que estão divorciados. Ou seja, gente, todo esterco que vier em cima de uma semente, e essa semente for do Evangelho, ela vai florescer ainda mais, ainda mais. E aí, eu queria te chamar aqui, olha aqui, quem mais pode ver uma mensagem interessante? Sabe quem que é esse aqui? O plano improvável, Gênesis 37, José do Egito. Quanto esterco caiu na vida dele? Primeiro ele foi traído pelos irmãos, depois ele foi preso, depois ele passou lá na cadeia não sei quantos anos, 10 anos, mas aquilo foi esterco. Para quê? Para que a semente do Evangelho florescesse ainda mais, o caráter dele fosse formado, fosse forjado. Ele então passou por uma transição, ele foi forjado, ele foi ficando cada vez mais forte, ele desenvolveu o seu caráter, ele se tornou um homem persistente no chamado de Deus para a vida dele, ele se preparou
para florescer e ver a grandeza de Deus na vida dele. Quando ele teve a chance de receber os irmãos dele, e ele, como primeiro-ministro, poderia ter mandado matar todos, sabe o que ele fez? Ele perdoou. E sabe o que mais que Deus usou ele? Para ser salvação, de novo, para toda uma nação. Esse homem que recebeu tanto esterco ali naquela terra, tanto esterco, ele foi o homem que Deus usou para salvar a nação de Israel da fome e perpetuar a esperança de que o Salvador viria. Ele viveu o que Jesus quer que você viva. Ele viveu o Evangelho de Deus. Ele viveu o Evangelho de Jesus Cristo. Se Deus te escolheu, e essa decisão é você que vai fazer agora, e eu creio que Ele está te falando hoje, que Ele te escolheu, que Ele tem um plano para a sua vida. Quem ou qual situação dirá que você não tem propósito de Deus? Será que você é uma Raabe? Será que você é um José? Será que você é uma Ruth? Quem dirá que o Evangelho não vai prosperar na sua vida? Qual vício, qual pecado, qual doença, qual cenário ruim, qual Covid, qual qualquer outra coisa desse mundo poderá parar a vontade de Deus na sua vida? Nada pode te separar do poder de Deus. Nada. E o poder de Deus é o Evangelho. O poder de Deus é o Evangelho. Escolha Jesus hoje. Escolha Jesus hoje. Escolha como Raabe escolheu. Escolha como José escolheu diante dos estercos. Escolha como Ruth escolheu ser audaz, escolheu o plano de Deus, ir lá falar com o rei. Escolha viver Jesus, porque a estrela do Natal não veio para ser enfeite na sua árvore de Natal. Isso não veio para ser enfeite na sua árvore de Natal. Isso veio para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua família, para mudar a estrutura do Brasil, a estrutura do mundo. O Senhor está te dizendo: venha fazer parte dessa história de gigantes, venha fazer parte dessa história do Advento. O Advento termina com Atos 29. Eu estou falando 29 por quê? Porque termina com a história de Jesus na minha vida, na sua vida. Atos vai até 28, Fernando está correto. Mas nós estamos falando Atos 29, porque Deus continua escrevendo hoje o Evangelho na minha vida, na sua vida. E se você quiser escolher, no ano de 2020, coronavírus, tudo, um monte de coisa bombando, dando errado, se você escolher Jesus, você vai fazer essa história aqui continuar. Essa história que eu estou contando para meus filhos está acontecendo agora. Será que você consegue entender? Está acontecendo agora. E Deus está te convidando, vem participar. Vem ser um José, vem ser uma Raabe, vem ser uma Esther do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Eu ia chamar o louvor aqui para... Senhor Jesus, nesse momento eu quero pedir que o Senhor venha, Deus. Que o Senhor venha, Jesus. Que o Senhor convença o meu coração, Deus, ainda mais, que eu quero viver essa história do Evangelho, uma história viva,
não uma história de religião, não uma história de Natal, não uma história de contos de fadas. Deus, eu quero viver o Evangelho hoje e agora. Eu quero receber o Teu Espírito Santo. Eu quero viver a mudança da vida estrutural de Jesus. Venha sobre mim, Espírito Santo de Deus. Venha sobre essa igreja, Espírito Santo de Deus. Transforma agora as nossas vidas. Faz de nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Oh Pai, vem Jesus. Vem Jesus, nós dizemos sim, sim. Venha, plante o Teu Evangelho. Frutifica o Teu Evangelho em mim. Frutifica o Teu Evangelho, Deus, nessa igreja. Frutifica o Teu Evangelho, Pai. Nós queremos, Deus, quebrar a cadeia da religião, a cadeia do pecado, a cadeia da podridão, de tudo que faz a gente separar do Senhor. Nós queremos dizer sim, sim, sim ao Senhor Jesus. Sim, sim.
nossa vida seja um culto, Deus. Que a nossa vida seja para te louvar, para te adorar, para te servir.